Você já teve aquela sensação de carregar pesos que não é seu? Já teve reações repetidas, medos, cobranças, em que você se pergunta muitas vezes, da onde que eu tirei isso? Eu quero te falar que a sua vida, ela não inicia somente nesse seu presente. Na verdade, a sua vida foi uma construção muito anterior ao seu nascimento. Você carrega bagagens que não iniciaram em você. E hoje, em nosso canal, nós vamos iniciar um quadro chamado Travessia Terapêutica. Um momento em que você vai se aprofundar com relação às questões emocionais que muitas vezes você não entende. No tema de hoje, nós vamos trabalhar sobre heranças emocionais. Vamos entender como a nossa construção familiar nos influencia diretamente na nossa vida hoje. Você vai entender aqueles comportamentos que são tão desafiadores em sua vida que você se questiona em muitos momentos por que ainda tem essas atitudes. Eu quero te convidar a ficar comigo até o final desse vídeo e vamos atravessar, fazer uma travessia na sua vida emocional, para que você tenha a possibilidade de viver todas as promessas de Deus em sua vida. Vem comigo. Então vamos iniciar aqui falando do que são heranças emocionais. Mas antes eu quero te contar uma breve história. Imagine uma família onde por muitos anos os conflitos eram resolvidos com silêncio. Sempre que havia uma discussão, ninguém falava sobre o assunto. Cada um guardava seus sentimentos. Os filhos cresceram aprendendo que expressar emoções é perigoso ou errado. Na vida adulta, eles repetem o padrão. Evitam conversas difíceis, engolem mágoas e têm dificuldade em se abrir para relacionamentos. A herança emocional, ela atravessa gerações. Existe um padrão que se repete pelas gerações. Quando você nasce, você não apenas absorve o leite. Na verdade, você absorve todo o emocional daquela família, daquela casa. Então, as heranças emocionais, elas são simplesmente padrões recebidos dos nossos ancestrais, que vão sendo passados de geração em geração. Então, a tua vida emocional não iniciou com você, iniciou com as gerações anteriores a você. E isso acaba implicando em toda uma vida, quando você não compreende esses padrões emocionais. Mas se você está achando que isso é coisa da minha cabeça, que isso é algo místico, na verdade não é. A ciência moderna, ela já prova essa verdade através de uma área chamada epigenética. A epigenética mostra que nós acabamos por trazer em nosso gene justamente situações estressantes que aconteceram com os nossos ancestrais. Vamos a um exemplo. Imagine um familiar que viveu um estresse muito forte na sua vida. Uma situação de medo ou um trauma. Isso gera uma marca química no seu gene. E o que acontece? As pessoas que nascem a partir desse indivíduo vai trazer em si também essa marca química. Então, se você vivencia situações de ansiedade, uma situação de extremo estresse interno, e você não consegue entender da onde isso veio, muito provavelmente foi essa marca química que está no seu gene, que acabou se desenvolvendo a partir dessa situação traumática vivenciada por um ancestral seu. Olha só como isso é sério. Então, perceba que a sua biologia, ela foi marcada no seu histórico familiar. Tem uma pesquisa que foi feita com soldados veteranos de guerra. Olha só o que foi descoberto. Quando esses soldados voltaram para sua casa, eles tiveram filhos. E se constatou que esses filhos nasceram com determinados comportamentos estressantes. Por quê? Porque esses veteranos de guerra desenvolveram um transtorno pós-traumático. E esse transtorno pós-traumático acabou deixando no seu gene determinados padrões emocionais que observou-se nos seus filhos, observou-se nos netos. Aqueles filhos, aqueles netos nasceram com um teor de estresse no seu interior que não adveio de uma situação que eles vivenciaram. Pelo contrário, esses comportamentos vieram justamente desses veteranos de guerra. Portanto, isso não é algo que é da cabeça do ser humano. É algo que foi comprovado pela ciência. E isso tem deixado marcas no corpo do indivíduo, marcas biológicas. Agora, na prática, como isso acontece em nossa vida adulta? Com padrões que se repetem. Imagine que você sempre se relaciona e esses relacionamentos terminam de uma forma dolorosa. Ou então, que toda vez que você tenta ser mais feliz ou ganhar muito mais que a sua família, você tem aquela sensação de culpa. Ou então, você tem aquela necessidade exaustiva de sempre ter que dar conta de todo mundo. Sabe como isso se chama? Lealdades invisíveis. Você está tentando ser leal a esse padrão familiar dos seus ancestrais.
Você acha que você não é merecedora de ter uma vida, por exemplo, em abundância. Porque se eles sofreram, você não tem o direito de ser feliz. Você tem que ser leal a esse mesmo padrão de sofrimento que os seus pais, por exemplo. Então, isso é uma demonstração exata de que você está vivenciando heranças emocionais. O nosso sintoma, seja ele ansiedade, esgotamento ou autossabotagem, é uma forma, um jeito até torto, de tentar encontrar o seu familiar e dizer: olha, eu não esqueci da nossa história e eu vou continuar por levar ela por muito tempo. Agora você deve estar me perguntando: bom, Alexandre, eu acabei de descobrir que eu estou levando a minha vida baseada nessas heranças emocionais. O que eu posso fazer? Como é que eu posso quebrar esse padrão? Como é que eu posso fazer a travessia? E eu trouxe aqui para vocês uma história muito conhecida nas Escrituras, que tem lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, quando o Senhor chama um homem chamado Abraão, e que o Senhor nos mostra justamente que nós precisamos quebrar esses padrões geracionais. Olha só o que ele fala para Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ele estava inserido em uma terra com padrões culturais, padrões religiosos, estava vivendo vidas emocionais com os seus ancestrais, a sua parentela. E o Senhor diz justamente para Abraão que ele precisava sair da terra dele, que ele não poderia permanecer ali, porque os planos que ele tinha para Abraão, ele só ia conseguir vivenciar se ele se desvencilhasse desses padrões. Ele precisava quebrar esse ciclo emocional de sua vida, para que ele pudesse viver todos os projetos que Deus tinha na vida dele. E as Escrituras nos ensinam justamente isso, que nós precisamos romper padrões, nós precisamos sair próximo à nossa parentela. Mas esse sair da parentela não necessariamente precisa ser uma saída física, tá? A situação de Abraão é um retrato de que nós precisamos romper com esse ciclo. Mas a grande questão que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: nós temos duas formas de romper com isso. Sair da nossa parentela não é simplesmente colocar que os nossos pais, os nossos avós, eles foram responsáveis por nossas dores. E nós carregamos dores deles. Na verdade, nós precisamos entender que aqui a questão não é colocar um culpado. Pelo contrário, é trazer a você clareza de que você está carregando essas marcas em sua vida, para que você, a partir dessa clareza, a partir desse entendimento, você tenha condições de romper com isso. Porque eu quero te dizer que se você não tiver a clareza, a luz, o entendimento necessário, você não consegue romper com esses padrões. Então, o primeiro ponto é, você precisa dar nome àquilo que estava escondido, aquilo que foi silenciado durante muito tempo, aquele padrão que foi repetido. Você precisa dar nome a esse tipo de padrão. Esse é o primeiro passo no processo de travessia. O segundo passo que você precisa entender é que você precisa aprender a separar aquilo que é seu daquilo que é do outro. Você tem que deixar com seus familiares aquilo que são deles, que não é seu. Esse comportamento estressante que você tem, essa desritmia de tristeza que você tem, isso não é seu. Então você precisa deixar com eles. E como é que você deixa com eles? Primeiro, honre eles, respeite. Olha, isso aqui é de vocês. Eu respeito a dor de vocês, mas eu não preciso carregar essa mesma dor na minha vida, porque a minha vida é uma construção agora minha. Então, se vocês não conseguiram se desvencilhar desses padrões, eu sinto muito. Mas, a partir de hoje, eu quero viver os planos que Deus tem para a minha vida. E essa dor é de vocês. Esse comportamento estressante é de vocês. Essa ansiedade é de vocês. Essa depressão é de vocês. E a partir de hoje, eu quero viver uma nova história. Eu quero viver uma nova vida. Porque nas Escrituras, ela me garante algo. A partir do momento que eu passo a ter um relacionamento com Cristo Jesus verdadeiramente, em que eu faço parte dele, ele faz parte de mim, eu tenho novas heranças. Uma nova herança que foi dada por ele a mim. Mas essa história eu vou contar para vocês em outro momento. Então, eu não preciso mais carregar essas heranças dos meus antepassados. Mas como eu falei, você precisa dar nome a isso. Você não pode mais silenciar aquilo que foi silenciado durante anos no teu histórico familiar. E você precisa separar aquilo que é deles daquilo que é seu. Então, o que Abraão fez? Abraão, ele não negou a sua família. Na verdade, Abraão decidiu seguir em frente, decidiu ouvir a direção de Deus e decidiu seguir um histórico. Imagine a sua vida como um terreno, em que nesse terreno você vai plantar novas sementes. E você tem que observar, durante esse plantio, que muitas vezes aparecem ervas daninhas. Então, você tem que aprender a retirar essas ervas daninhas para que essas sementes que você plantar, elas cresçam de uma forma saudável. Essa é a questão que você precisa entender em sua vida. Desenvolva em sua vida um terreno novo. Não carregue mais bagagens que não são suas. A partir do momento que você tem entendimento a respeito dessa questão, que os olhos da verdade começam a
te trazer clareza, você passa a ter responsabilidade sobre a tua vida. Você não pode se comportar como alguém vitimista, dizer, Alexandra, então eu estou vivendo esse sofrimento todo emocional, fruto da minha família, aí eu vou me tornar vítima porque aí eles foram responsáveis. Não. O que eu quero dizer a você é que você pode ter uma vida desenvolvida de uma forma saudável e que você passa a ter responsabilidade quando você tem entendimento dessa verdade. Você não pode ficar num posicionamento de vítima, num posicionamento de que, então o resto da minha vida eu vou ficar assim. Não, isso é um engano, isso é uma mentira. Todas as vezes que a luz vier à sua mente, é um momento que você pode se posicionar e ter a responsabilidade de viver a vida que você precisa viver. Olha, você pode ter dado até uma vida muito difícil, mas agora eu estou te entregando uma caneta para você reescrever uma nova história, os próximos capítulos, até essas marcas do teu corpo começarem a se dissipar, porque é exatamente isso que vai acontecer. Aí olha só, aqueles que vierem depois de você não vão precisar mais carregar essas marcas emocionais na sua vida biológica. Por quê? Porque você tomou o posicionamento de quebrar com isso justamente na sua geração. Então, eu te convido hoje para quebrar com esse ciclo emocional que trouxe tanto sofrimento para você, para que as gerações que vierem após você não terem essas mesmas dores emocionais, mas pelo contrário, terem marcas químicas na sua vida, no seu interior, de forma saudável. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe com outras pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. Comente aqui se você conseguiu identificar heranças emocionais na sua vida. E até o próximo vídeo sobre travessia terapêutica, o momento em que você vai ter a oportunidade de chegar à sua terra prometida. Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho.